sou Sara Toledo, pesquisadora do programa Santiago Dantas, falando hoje com o professor Gabriel Cepaluni, professor do curso de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Maravilha. Bom, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e qual é a sua vinculação com o programa Santiago Dantas. Ok. Primeiro, obrigado pelo convite. Sobre minha trajetória acadêmica, acho que é interessante falar de maneira rápida, mas quase tudo que é importante. Quando eu era criança, eu nunca gostei de estudar. Eu nunca gostei de estudar. Era terrível, assim. E meu pai me pôs para trabalhar como contínuo do Banco Real. Você vê que faz tempo que o banco até fechou. O que seria contínuo? Contínuo office boy, interno. É um nome chique para office boy. E daí eu vi que o trabalho braçal é muito menos estimulante que o trabalho mental. Então acho que desde aquela época eu não parei mais de estudar. Né? Então daí eu entrei na USP em Ciências Sociais e entrei em jornalismo, fiz 2 faculdades. Simultaneamente. Né? E fiz mestrado no Santiago Dantas, eu sou da primeira turma. Isso é importante ressaltar, né? O Gabriel é da primeira turma de 2003. Se você contar Santiago até agora o seu upgrade, com certeza... É que eu entrei com 16 anos, né? Era precoce. Não, é legal, eu me sinto honrado de ser da primeira turma, né? E voltar como professor, isso é muito legal. E a época que eu entrei na área de relações internacionais, era talvez um pouco de ingenuidade, mas eu sentia que no Brasil a gente estava fazendo parte de um processo interessante, que nós éramos precursores, né? Pouca gente tinha formação em relações internacionais. Então você pega os nossos professores, eles se especializaram em relações internacionais, mas em outros cursos, ou em ciência política, sociologia, história, né? Então a gente sentia que estava fazendo parte de uma construção de algo interessante que era do Santiago Dantas. Então eu tenho o maior prazer de estar aqui de volta. Depois disso, depois do mestrado, que no mestrado também é um trabalho que até hoje eu acho legal, eu gosto. Qual que foi o tema? Foi sobre o contencioso de patentes do Brasil com os Estados Unidos. E seu orientador, o Tulo? Foi o Tulo. Até hoje ele orienta nesse sentido também? Ele orientou várias pessoas que trabalham contenciosos comerciais. Né? O Tulo, quem estuda relações internacionais no Brasil, provavelmente conhece, porque ele é um dos grandes nomes. E além de ser uma figura muito generosa, né? O que é importante, porque às vezes na área acadêmica, em todas as áreas, né? Nem sempre as pessoas mais inteligentes são as pessoas mais legais ou mais interessantes. O Tulo consegue combinar essas 2 qualidades, uma pessoa muito séria, né? Unânime provavelmente na área. Depois disso, no doutorado, eu voltei para a USP, né? Eu tinha feito Ciências Sociais na USP. Não tinha ainda doutorado no Santiago Dantas. Na época que eu entrei no doutorado na USP foi 2005 para 2006. E eu fui orientado pelo Amâncio, que também ele reproduz Departamento de Ciência Política. Agora ele é professor titular no IRI, né? Na área de Relações Internacionais. Mas na época ele estava alocado na Ciência Política. E ele também tem as mesmas qualidades do Tulo. Então eu acho que uma das qualidades que eu tive em grande medida nessa minha trajetória acadêmica, não sei se foi qualidade ou sorte, foi escolher bem as pessoas com quem eu me vinculava, né? Porque eu tinha afinidade intelectual com essas pessoas, eram temas que eu queria estudar, que eram especialistas, e também pessoas muito fáceis de trabalhar. E eu acho que para quem está fazendo pós-graduação é importante ter essa sensibilidade, se puder escolher. E o doutorado, você
você estudou, você fez uma continuação da sua pesquisa no mestrado? Em larga medida é uma continuação, bem diferente, é um trabalho bem diferente, mas é uma continuação. É um trabalho sobre coalizões na Organização Mundial de Comércio, né? Eu estudei um pouco a Organização Mundial de Comércio no âmbito da OMC, não foi só isso na minha tese de mestrado, né? E tinham coalizões negociando nesses grupos, né, de países negociando na OMC. Então, eu falei, agora eu quero estudar só esses grupos de países. Daí eu fui estudar isso no doutorado. Mas o doutorado é um processo mais longo, né? Geralmente toma 4, 5 anos. Então você amadurece muito no meio. Eventualmente você entra que nem no meu caso. Eu saí do Santiago, do Tulo, que ele tem uma tradição acadêmica, né? Tem um jeito de pensar em relações internacionais. E entrei no grupo do Amâncio, que tem um jeito completamente diferente. Então o trabalho, do ponto de vista temático, eu consigo ver uma continuação muito clara, né? Mas são trabalhos bem diferentes. E entrando nessa questão, você acha, já que você transitou Unesp, USP, trabalha na Unesp, fez doutorado na USP, fez graduação na USP, fez Santiago Dantas, que é a junção de 3 grandes universidades, na sua percepção, existe uma diferença na forma de pensar as relações internacionais nas grandes universidades no Brasil, ou em algum ponto elas convergem? Na minha trajetória, eu acabei esquecendo de falar, né, que logo depois que eu terminei o doutorado, entrei na Unesp de Franca, foi super rápido, eu tive sorte, né? Foi o meu primeiro concurso. O primeiro concurso já passou? Em 20 dias eu já tinha passado, tirei o título. Olha, 20 dias depois eu tinha passado no concurso, que foi muita sorte, né? Ter o concurso e ter passado. Só sorte, né? Não sei, eu espero que não, mas a sorte governa bastante a nossa vida, né? Então, e também modéstia me impede de falar que falar que tudo sou eu, que não é verdade. Então eu passei por várias instituições, né? Passei pela Metodista também, que eu fiz jornalismo, né? Então eu passei pela USP 2 vezes, como graduando de Ciências Sociais, como pós-graduando. Passei pelo Santiago Dantas, né? Que é uma junção das 3 universidades. E passei pela Unesp e durante o doutorado eu fiz um estágio no exterior, em Georgetown, né? E eu também acabei visitando outras universidades. Fora do Brasil. Então, por exemplo, a Universidade Brown, eu criei uma parceria muito forte com eles, né? Eu visitei Brown uma série de vezes, né? Acho que umas 6 vezes. Então, é uma universidade incrível. É uma universidade. Né? Eles têm o Instituto Watson. Né? O Watson Institute, que é excelente, né? Na área de relações internacionais, a infraestrutura, acho que você concorda que é realmente que é bem interessante, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. E eu tenho essa parceria com eles, né? Já há algum tempo, mas no seu caso, a gente conseguiu uma bolsa, né, pelo Santander, que também financiou alguma das minhas viagens para lá. Né, e a gente trouxe um estudante de Brown, né, que inclusive veio aqui ao programa. Assim como a Rebeca também. A Rebeca. A Rebeca é uma professora também de Brown, e ela é professora de ciência política, e ela estuda corrupção no Brasil ou na América Latina? No Brasil. Ela é especialista em Argentina também, mas ela está estudando agora bastante o Brasil. Ela é especialista em América Latina. E é interessante porque você tem lá fora grupos de estudo muito sérios que estudam o Brasil, até mais do que as pessoas que estão aqui nas universidades. Por exemplo, corrupção. Em ciência política não é um tema assim tão estudado na academia, é muito falado, né? Mas a mídia, mas é interessante porque ela estuda, né? Não, acho que você apontou para uma coisa interessante.
Você perguntou algo antes que é relacionado com isso agora, que eu não respondi, que é a diferença entre os grupos de pesquisa no Brasil, né? E eu adicionei a minha experiência do exterior. E eu acho que um defeito do Brasil, ainda tem diferenças nos grupos do Brasil. As pessoas pensam muito diferentes, dependendo não só do lugar que elas estão, mas às vezes no mesmo lugar tem grupos distintos, né? E no exterior, principalmente nos Estados Unidos, você vai para a Inglaterra, para outros lugares, é outra tradição. Mas hoje os Estados Unidos é o país que investe mais em educação universitária, em pesquisa. Né? Você só digitar no Google, essa informação deve vir bem rápido. Inclusive, só abrindo um parênteses, tem um professor daqui do programa, que é o Reginaldo Moraes, que estuda, ele está lá fora agora, nos Estados Unidos, e ele estuda exatamente isso, os financiamentos para pesquisa, e assim, a diferença é gritante. Sim, é só ver pela quantidade, uma medida inocente até, a quantidade de prêmios nobres, né, que eles têm. Acho que não sei se teve algum ano que eles não ganharam pelo menos um, né? Então é impressionante. E você vai para essas grandes universidades, pelo menos um prêmio Nobel tem lá dando sopa, né? Ou teve, alguma coisa assim. Então eles investem muito em pesquisa. A pesquisa é profissionalizada, né? Tem uma competição que a gente não tem no Brasil, né? A gente ainda está na fase de discutir se tem que produzir mais ou melhor, né? E muita gente dentro da universidade acha que não, né? Então tem uma diferença. Existe essa discussão em relação a quem produz mais, né, uma questão quantitativa e a questão qualitativa. E tratando dessa questão da sua experiência no exterior, a gente pode vincular isso com a questão da disciplina, né? Que o professor Gabriel agora ele vai ministrar uma disciplina aqui no Santiago Dantas, que é sobre métodos quantitativos. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa disciplina e de que modo a sua experiência no exterior serviu como subsídio para você oferecer essa disciplina. Tá. Hoje, em larga medida, a ciência política no Brasil, não diria dividida, mas tem algumas divisões entre as pessoas que são mais adeptas à metodologia tradicional, a metodologia histórica ou mais filosófica, e uma metodologia quantitativa. A metodologia quantitativa é muito forte nos Estados Unidos, não que não tenha metodologia qualitativa, né? Inclusive, as pessoas que estudam metodologia qualitativa, e eu tive contato com alguns desses grupos, elas estão dialogando com a metodologia quantitativa, sabe? Porque a empreitada científica é um diálogo. Tá? Então você não pode entrar num time e falar, eu não vou assistir o outro time, eu não quero saber como o outro time joga, porque você só vai perder com isso. Né? Então o ideal é que você tenha algum tipo de formação nos dois tipos de metodologia. No Brasil, infelizmente, tem uma deficiência que vem lá de trás, que eu tive quando eu era mau estudante, que eu disse. Né? Você tem uma formação péssima em matemática, em física, etc. E isso vai impactar as pessoas para o resto da vida. Né? Ela vê um número, ela vê uma conta muito simples, elementar, ela corre, ela tem um medo, uma fobia, é algo anormal às vezes. E sabe, eu não parece que é muito triste, na verdade, porque parece, a impressão, nós que somos das humanas, sim, às vezes parece que assim, não, aquele ali, ele não dialoga realmente, sim, ali tá as exatas, humanas tá do outro lado, e acabou. Sim. Mas essa ideia de, por exemplo, no exterior eles dialogam muito qualitativa, quantitativa, demonstra que é importante ter esse diálogo. Eu acho que é importante, esse é o objetivo do curso, mais do que ensinar todos os métodos que eu estou propondo a fundo, né, os pressupostos, mas ensinar a aplicação e a intuição. Né?
Então você pega o principal periódico de relações internacionais, você pega a International Organization. Eu desafio qualquer pessoa que está vendo, e você, abrir uma edição recente da International Organization e não encontrar pelo menos um artigo que usa uma metodologia quantitativa. Eu diria mais, é mais fácil encontrar um artigo que usa qualitativo. É mais raro você encontrar um artigo puramente qualitativo nessas grandes revistas do que o contrário. Então, o que está acontecendo é o seguinte: a gente está formando gerações de pesquisadores que não conseguem se atualizar sobre o que está acontecendo nos principais grupos da nossa área. Tá? Então, o objetivo do curso é que os alunos eles tenham pelo menos a intuição de algumas coisas, né? Porque tudo tem que começar de algum lugar. E daí, alguns desses alunos podem vir a gostar e se profissionalizar nessa direção. Os que não gostarem, eles vão poder criticar sobre outro patamar. Tá? Porque às vezes você escuta algumas críticas que são sem fundamento. Tá? Como julgar o livro pela capa. Minha avó, por exemplo, que não era da área de humanas, ela viveu parte da vida na ditadura militar, ela achava que comunista comia criancinha de verdade. E tem gente que acredita que método quantitativo também é um instrumento do imperialismo. Então, tipo, a minha avó e esse sujeito é muito diferente. Mas assim, essa ideia de que, na verdade, assim, a minha percepção, quem pensa assim, primeiro, que realmente não conhece, que é necessário conhecer para criticar, mas também essa ideia de que você pode instrumentalizar o conhecimento, você pode selecionar o que você quer realmente mostrar, você parte de um pressuposto e aí você demonstra através de números. E como a ciência ela chega a ser indiscutível quando você demonstra exatamente o que está acontecendo em termos numéricos, por exemplo, é difícil você debater. Isso é uma ótima questão. Eu posso fazer isso qualitativamente também. Eu posso até fazer mais, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Eu posso falar que eu encontrei um documento lá, escaneado no artigo, e o documento que só eu possuo é fraudado. Tá? Eu posso fazer isso qualitativamente. Ou posso selecionar um monte de informação, que pesquisa qualitativa, se seleciona uma massa de informação, às vezes você tem até dificuldade de saber o que é importante ou não. E só usar a informação que sustenta o meu argumento. Então eu posso fazer isso qualitativamente. Né? Quantitativamente, por incrível que pareça, é mais difícil você fazer. Porque você pode replicar todos os estudos. Tá? Por exemplo, eu construo uma base de dados com dados do FMI, do Banco Mundial, etc, etc. São dados públicos. E eu utilizo uma metodologia e eu tenho o meu computador e aquilo lá está arquivado os passos que eu realizei. Né? Se outra pessoa quiser reproduzir o meu estudo, ele pode fazer isso. Tanto é que tem várias pesquisas quantitativas de pessoas famosas que mostram que tem erros. Às vezes, alguns erros de má fé. Né, que foi um tipo de erro que você tem mais preocupação. E tem o erro também humano, que é o erro do cara fez uma conta errada, o cara usou metodologia errada, ele montou o banco de dados errado. A minha intuição é que quantitativamente você consegue rastrear melhor. Mas você precisa também ter gente formada que saiba o que essa pessoa está fazendo, ter uma boa ideia do que ela está fazendo, para desvendar o mistério. E talvez mais importante, uma coisa não elimina a outra. Para você fazer uma boa pesquisa quantitativa, você tem que ter uma boa noção qualitativa prévia, que vai te localizar o problema de pesquisa e vai localizar qual é o melhor método que você vai usar. Porque
nesse curso, uma das coisas que eu quero mostrar é que você não precisa ter um instrumento estatístico muito poderoso, você não precisa ser um super estatístico. Se você tiver um bom desenho de pesquisa, você elimina os problemas estatísticos no desenho de pesquisa. Tá, vamos falar em termos práticos, só, por exemplo, para os alunos entenderem. Vamos supor, eu resolvo estudar a Angola e a questão das multinacionais brasileiras, como a Petrobras da vida, por exemplo, e o papel na Angola. Tá, eu preciso de pressupostos históricos, eu preciso de uma base... Depende do que for estudar. Teórica, sim, preciso entender e saber, por exemplo, a questão da África, do colonialismo, da independência, as questões históricas e pontuais são extremamente importantes. E para eu chegar, como que eu poderia usar o método quantitativo, por exemplo, em um tema como esse? Tá. Não, é uma... Assim, só um exemplo. Não, é uma ótima pergunta. É uma ótima mesmo. pergunta. Eu não sou especialista no tema. Não, né? Eu também não. Então é uma coisa que, para te dar um desenho de pesquisa elaborado, alguma coisa realmente séria, eu teria que pesquisar o tema. Tá? Supetão, por exemplo, se eu quisesse ver a quantidade de investimento direto para Angola, tá? Você tem que quantificar isso, você não pode simplesmente imaginar o dado, tem algum nível de quantificação, bem elementar, mas tem, né? E mais do que isso é uma coisa polêmica, não sei se todos os meus colegas concordam com isso, mas a gente está numa fase de uma forte crescimento da quantidade de dados. A gente está trabalhando com bancos de dados enormes. Eu, por exemplo, estou trabalhando com um colega da MIT. A gente tem uma base de dados de 140 milhões de eleitores, é uma base inédita. Né? Você não faz isso qualitativamente. Né? Você não faz nada qualitativamente com essa base. Tá? Só a pergunta de pesquisa. Né? Então, hoje, se você quiser fazer ciências sociais empírica, com exceção de algumas áreas que ainda tem pouca informação, ou você vai para a história, mesmo assim às vezes tem que usar alguma codificação, ou você vai para um debate mais abstrato filosófico, né? Porque tem muita informação empírica, tem muito dado sendo gerado, e se a gente não aprender esses dados, a gente vai sumir como ciência. Ciência humana vai ser tomada por outras ciências. Antigamente, filosofia era tudo. Filosofia era maior que a física. Hoje a física e a filosofia não dialogam mais. Porque o ramo da física, o que virou a física, começou a ficar muito codificado. Então, se a gente não aprender isso, as relações internacionais, a ciência política também, os outros departamentos, ciência de computação, estatística, vão dominar a nossa área. Se torna um discurso vazio, né? É importante você ter essa forma de comprovação, e a comprovação te leva a perguntas que te levam a respostas mais ciclo. Sólidas. Não, você faz uma pergunta, responde a pergunta, só que a sua pesquisa vai gerar outra pergunta, e assim vai. E quanto mais métodos, quantos mais ferramentas você tiver, melhor. E a metodologia quantitativa não é nada mais que uma ferramenta a mais. É só uma ferramenta, não é nada mais que isso. Perfeito. Obrigada, professor. Obrigado. Muito bom o esclarecimento acerca da assustadora disciplina. E é isso aí. Obrigado. Tchau.